A nossa aula de hoje vai ser para falar sobre universo e os constituintes do universo. Aula de física, primeira aula de física do terceiro bimestre, primeira série do ensino médio. Então, universo, terra e vida é o assunto de hoje. Constituintes do universo, focando principalmente no que a gente conhece e onde nós estamos, que é o planeta Terra. Então, tema 1, elementos, universo, elementos que compõem o universo. As habilidades que estão ligadas a esse assunto. As habilidades são identificar termos, fenômenos e situações que estão relacionadas ao estudo da astronomia e da ciência espacial. Classificar, segundo conceitos físicos, os variados corpos que compõem o universo. Aí nós vamos iniciar com algumas questões focadas a essas habilidades que nós precisamos desenvolver nesse terceiro bimestre. Então, as questões são: você tem observado o céu? Quando você olha lá para cima, o que você vê? E o que tem lá em cima? E o que você não vê que estão lá? O que nós esperamos que os alunos respondam? Nós esperamos que os alunos citem diferentes corpos vistos no céu, tanto os vistos a olho nu, quanto os apenas vistos por telescópios, e nem sempre eles dirão apenas corpos celestes ou relacionados à astronomia. Deixe que os alunos falem e se expressem para depois nós, enquanto professores, orientar quanto ao assunto que será abordado no bimestre. E dos exemplos trazidos em classe, nós vamos classificar aqueles que são reais e aqueles que são fantasiosos, como, por exemplo, lua, sol, estrelas, né? Cometas, asteroides e assim por diante. E aqueles que são fantasiosos, como ET, falar sobre ET e falar sobre ufologia, né, que são os OVNIs. Então, aqui no vídeo, nós estamos mostrando no slide o que nós acabamos de falar, certo? E que nós esperamos que os alunos também entendam essas questões. Aí, o próprio slide está trazendo algumas coisas que estão ligadas ao caderno do aluno nesse terceiro bimestre e fala: com base nas discussões da sala que nós acabamos de ter a aula e nas explicações, para nós respondermos, para o aluno responder qual é a principal diferença entre planeta e um satélite natural. E aí a principal diferença de observação física é que o planeta ele gira, ele orbita em torno do Sol. Ele orbita o Sol, enquanto que o satélite natural ele orbita o planeta em que ele faz parte, de que ele é o satélite natural. Então, a resposta vem a seguir, conforme foi dito, né? Então, escrito e registrado para vocês enquanto aluno. A segunda questão, para nós analisarmos as habilidades necessárias. Todos os corpos que orbitam o Sol são planetas? E explique. Não, né? Nem todos os corpos que orbitam o Sol são planetas. Por quê? Existem outros corpos celestes que estão orbitando planetas e que orbitam também o Sol. Esses corpos celestes nós citamos antes de começarmos o questionamento, e esses corpos celestes que a gente
diz que não são planetas são os cometas, por exemplo, os asteroides e os citados planetas anões, e que Plutão faz parte deles agora. A terceira questão a ser colocada é: que outros corpos do espaço podem ser considerados similares ao Sol? Sendo o Sol uma estrela, todas as outras estrelas que fazem parte aí do nosso sistema ou do universo como em geral, é que vão se assimilar ao Sol. Então, esses corpos, como o Sol, as estrelas, eles possuem luz e calor próprio, produzidos por meio de fusão nuclear. Aí a próxima questão é falar sobre uma galáxia. O que é uma galáxia e se isso tem algo a ver com constelação? Então vamos ver. Galáxia é um imenso agrupamento de estrelas que orbita em torno de um centro comum e é geralmente composta por milhões delas. Constelação é uma das 88 regiões do céu, na qual algumas estrelas podem formar um padrão ou desenho convencionalmente aceito. Diferentemente das galáxias, constelações não são agrupamentos de estrelas próximas, mas simplesmente vistas na mesma direção. Agora, os astros, vamos ver no slide, os astros que compõem o universo. O nosso universo, conforme no início da aula nós fomos puxando esses assuntos, ele é um imenso complexo, né? O universo ele é imenso e complexo. E confira aqui algumas características que o universo traz. Ele possui bilhões de galáxias compostas por planetas, asteroides, estrelas, cometas, satélites naturais, poeiras cósmicas, entre outros corpos celestes. Existe uma grande quantidade de estrelas no universo, com diferentes tamanhos. As estrelas são corpos que apresentam luminosidade por realizarem várias reações termonucleares em seu interior, havendo liberação de energia nessas reações termonucleares. Aí, apesar dos avanços tecnológicos e as diversas pesquisas realizadas por astrônomos e astrofísicos sobre o universo, ainda não é possível afirmar sua dimensão, em virtude de sua grande extensão e complexidade. Existem diversas galáxias no universo, sendo que uma delas é a Via Láctea, onde está localizado o Sistema Solar. O Sistema Solar é um conjunto de corpos que giram em torno de uma estrela principal, o Sol. Aqui nós temos a formação, a mostra, né, de uma galáxia, nesse slide, da formação de uma galáxia e do conjunto de estrelas que estão aí colocadas para vocês observarem. Agora, os planetas que compõem o Sistema Solar são Mercúrio, do Sol em diante, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão, durante décadas, foi considerado um planeta do Sistema Solar. Porém, em 2006, a União Astronômica Internacional, IAU, classificou esse corpo celeste como um planeta anão. Então, ele foi rebaixado a planeta anão.
A Terra, que é o terceiro planeta a partir do Sol, possui apenas um satélite natural. A esse damos o nome de Lua, localizada a cerca de 380 mil quilômetros de distância do nosso planeta. Os Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris, com a possibilidade da inclusão do objeto celeste Sedna e dezenas de outros nessa categoria. Nos próximos anos, vale lembrar que Plutão, nos próximos anos, vale lembrar ainda que Plutão já foi considerado como um planeta, mas a partir de 2006 foi rebaixado, como eu disse no slide anterior, à categoria de planeta anão. Aqui nós temos os planetas anões citados, E que Plutão, por exemplo, ele é um planeta pequeno, E ele tem 5 satélites naturais: Hestige, Nix, Cérbero, Caronte e Hidra. Depois, Eris tem um satélite natural. Makemake, nenhum. Haumea tem dois satélites naturais. E Sedna, que vai chegar aí como planeta não demonstra nenhum satélite natural. Entre os planetas citados do Sistema Solar, os 4 primeiros são planetas rochosos, ou seja, apresentam uma superfície composta por uma litosfera rochosa. Esses planetas, por se encontrarem mais próximos ao Sol, apresentam uma atmosfera gasosa com diferentes composições. Os 4 últimos planetas são os chamados planetas gasosos, por não possuírem uma superfície rochosa e serem compostos por uma densa atmosfera, sendo muito maiores em razão das baixas temperaturas e do afastamento em relação ao Sol. A seguir, nós vamos mostrar aqui no slide uma imagem que mostra o tamanho comparativo dos planetas solares em relação ou em escala proporcional de tamanho. Aqui a imagem está mostrando, da esquerda para a direita, os 4 primeiros planetas são bem menores e são os rochosos, e os 4 últimos planetas são muito maiores e são os chamados planetas gasosos. Assim, é possível que dessa forma nós vamos dividir o Sistema Solar em 3 partes ou etapas. A primeira, mais quente, é composta pelos planetas rochosos, conforme eu disse no slide anterior, onde se encontra a Terra. A segunda, mais fria, é formada pelos planetas gigantes gasosos. E a terceira, ainda mais remota e congelada, é formada por objetos transneptunianos, além de Netuno, ou seja, que estão além da órbita do Netuno, o que inclui quase todos os planetas anões, o cinturão de Kuiper e alguns outros corpos celestes recentemente descobertos pelo homem. O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter, sendo responsável por cerca de 70% da massa que orbita ao redor do Sol. No entanto, se considerarmos a massa solar, os planetas somados, todos eles, os 8 planetas somados, correspondem apenas a 0,135% contra 0,01% dos planetas anões e outros corpos celestes. E 99,85% da massa do Sistema Solar é do Sol, o que demonstra a magnitude
da nossa estrela quando em comparação aos seus planetas, aos planetas que fazem parte do sistema. Aqui, Júpiter, numa demonstração aqui das imagens de fundo, mostrando a grandiosidade de Júpiter, porém, a massa de todos os planetas é inferior, muito inferior à massa total do sistema solar quando nós comparamos com o Sol. Aqui está a nossa estrela, né, na imagem, a nossa estrela maior. Aqui é responsável por grandes coisas que acontecem no universo, no sistema solar, na Via Láctea, inclusive a proporcionalidade da vida na Terra, por conta da fotossíntese, que utiliza a luz solar para que ela possa acontecer. E sendo base da cadeia alimentar, os vegetais, os outros vêm logo em seguida, dependentes dessa produção e dessa reprodução dos vegetais no planeta. Agora nós temos uma imagem que mostra as figuras das constelações no espaço, quando a gente olha para o céu, e a astrofísica e a astronomia determina melhor essa característica e essa formação desses astros que estão colocados aí na imagem. Essa próxima imagem é uma imagem horizontal, também mostrando a formação dessas constelações que formam figuras, às vezes, e que são aceitas, tá? Em relação ao Sol, né? Dá para nós observarmos melhor essa colocação das constelações. Terminamos, então, a nossa aula com esse último slide, mostrando a magnitude das galáxias. Espero que tenham apreciado, que tenha ficado claro para vocês, e até a próxima aula.